Quando somos crianças, temos muitos sonhos. Ser médico, advogado, bombeiro, policial, dentista, cantor, compositor, juiz, enfim. É tanta variedade que parece fácil. É só escolher e pronto. E aí a gente vai crescendo e aquelas perguntinhas da infância, elas vão ganhando formas de decisão, né? A conclusão do ensino médio, ela nos obriga a tomar uma decisão. Que profissão você escolhe? Só que o adolescente está se tornando gente grande. Então, assim, ele não sabe nada da vida adulta, né? Ele supõe tudo. E olha a responsabilidade. Muitos recebem como uma pressão, realmente, né? E ainda que existam algumas aptidões, algumas afinidades, alguns desejos, né? Isso ele serve como uma bússola. Isso vai nos dando uma direção. Que podem ser decisões assertivas ou não. E tá tudo bem. Apesar do título desse vídeo, Como Escolher a Profissão, eu não trago fórmulas, eu não trago respostas, talvez eu nem ajude, mas eu vou trazer a minha história, que pode servir para você de inspiração, pode servir para você como descompressão, e você vai entender que tudo pode mudar a qualquer momento, e que a vida vai seguir seu fluxo, assim como um rio, que vai encontrando caminhos para chegar ao seu destino. Durante o ensino médio, eu gostava muito, mas muito, de cálculo. E aí eu pensei, caramba, vou ensinar o que eu gosto de fazer. Isso é uma boa ideia, então vou ser professor. Então a minha decisão de ensino médio foi de ser professor. Só que eu não queria ser professor de matemática, porque eu via que muita gente odiava matemática. E eu falei, caraca, não quero ser também um objeto de ódio aí, né? Porém, além de cálculo, eu também gostava muito de leitura, gostava muito de interpretação. Então eu pensei, cara, física, ela tem contas, fórmulas, leis e tem que interpretar, né? É uma boa. Professor de física. Tá aí, gostei. E não é que deu certo? Fiz o Enem, consegui minha vaga na Universidade Federal de Sergipe, entrei com licenciatura em Física, mas é claro que, como toda decisão, ela era cercada de incertezas. Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Mas eu fui. E para minha surpresa, logo de início, eu tive a oportunidade de participar de um programa de iniciação à docência, PIBID. Dentro desse programa, nós vivenciamos a realidade de ensino em escolas públicas, né? E de cara eu tive uma primeira frustração, porque era totalmente diferente da minha realidade. Eu estudei da educação infantil até o ensino médio na Fundação Bradesco, que é uma escola privada sem fins lucrativos, né? Ela é filantrópica, onde ela dá gratuitamente o ensino de qualidade para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade econômica. E assim, era excelente aquele padrão. E sair daquele padrão e viver o que de fato é o ensino público me frustrou. Não estou generalizando que todo o ensino público era a forma que eu vi, mas a minha experiência não foi das melhores. E aí foi nesse momento que eu entendi que eu precisava recalcular a rota, né? E dentro da universidade existe algo que se chama transferência interna. Eles lançam editais e se você tiver de acordo, né, se adequar ali aos padrões exigidos, né, você consegue fazer a sua transferência. E deu certo comigo. Porém, antes de fazer uma transferência, eu, além de escolher algo que se encaixava nos padrões para transferir, foi algo que eu descobri na universidade, que foi a física médica. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ela, depois dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar. E aí eu optei e consegui a minha transferência. E foi justamente nessa época em que eu vivi uma das experiências mais maravilhosas de toda a minha vida, que foi a vivência em uma área da saúde, a qual me colocava ali numa posição de ter aulas de anatomia e com corpos reais. Então eu conheci o corpo humano por dentro. Para mim isso foi assim um dos ápices até então da minha vivência, né? Porque foi algo que mudou completamente a minha mentalidade, mexeu muito comigo essas aulas e foram aulas maravilhosas, né? De muita descoberta e de muita virada de chave aqui na cachola. E foi nessa altura do campeonato que eu passei pela experiência de morar sozinho.
Tenho também vídeo aqui no canal falando sobre isso e pasmem, é um dos meus vídeos preferidos. Esse vídeo ele é maravilhoso, eu recomendo muito vocês assistirem. Então a nossa vida ela não se resume a nosso estudo, nós vivemos enquanto projetamos um futuro. E para não ficar só na minha história, eu acredito que nesse período da vida, né, muita gente passa por muita experiência individual. Pessoas engravidam, pessoas casam, pessoas saem de casa, pessoas vão fazer sua própria família, pessoas... Enfim, N motivos pelas quais muita gente tem viradas ali de chave na vida, né? A minha é uma história, a sua pode ser outra, a de outras pessoas são outras, mas além do estudo, muita gente está vivendo momentos da vida que merecem atenção. E na vida a gente não faz só o que a gente quer fazer. A gente faz o que a gente precisa fazer. E eu precisava trabalhar, eu fui garçom, eu fui recepcionista de hotel e aí veio a pandemia, né? A pandemia ela atingiu vários lugares com diferentes intensidades, demorou um períodozinho legal, né? E eu acredito que ninguém estava preparado para isso, eu não estava preparado, o mundo não estava preparado, a universidade não estava preparada. E aí aquela readaptação para um ensino remoto, né, de maneira rápida, brusca, era um ensino que era presencial, eles não tinham uma estrutura para uma demanda tão alta de ensino à distância. Nós que éramos do presencial também tivemos uma grande dificuldade de conciliar, de conseguir dar conta nesse ensino. Eu particularmente fiquei totalmente perdido. Veio demissões em massa, a empresa que eu trabalhei fechou temporariamente, demitiu todos. E foi uma loucura. Então, logo nesse início de pandemia, eu tomei uma decisão: trancar a faculdade, porque me surgiu uma possibilidade, uma oportunidade de um emprego em São Paulo, no Madeiro. Inclusive, tenho vídeo falando sobre como é trabalhar no Madeiro, e esse é o vídeo mais visto aqui no canal, mais de 25 mil visualizações. Muito obrigado a todos que assistiram, vão lá conferir. E aí começa um novo ciclo na minha vida, né? Tranquei faculdade, temporariamente fechada, mudança de estado, nova adaptação. Porém, né, com a crescente da pandemia, né, que foi atingindo os lugares e, enfim, de maneiras diferentes, veio a minha demissão, né? Pouco tempo depois veio a minha demissão sob a alegação de cortes na pandemia. Apesar de eu ter sido contratado no início de pandemia, com a intensificação eu fui cortado. Mas é isso, voltei, tentei retomar a universidade, mas eu já me sentia disperso, né? E aí, em busca de empregos, consegui novas oportunidades e graças a Deus me tornei consultor de viagem, e a universidade nesse período já não cabia mais na minha rotina. Porém, eu não deixei de sonhar, enquanto há sonhos, há esperança. E logo após veio a oportunidade de trabalhar em farmácia como caixa. Iniciei um curso de farmácia particular, estou indo para o meu 5º período e poucos meses depois de ser contratado, eu fui promovido a atendente 2, o famoso balconista, e o meu sentimento é de que eu estou no lugar certo, na hora certa, e eu quero ser um profissional. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar um joinha e de se inscrever no canal, hein? Tô esperando, vai lá! E eu encerro esse vídeo com a frase de Chico Xavier: tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você.